E aí, gente, bom dia. Estão me ouvindo? Ótimo. E aí, cadê o pessoal? Esse tempo fechado, né? Não sei como é que tá aí no lugar que vocês estão. Mas acho que o povo é mais difícil acordar, né? O pessoal tá chegando devagar aí. Chuva não vem, né, Cíntia? Ontem deu uns pingos aqui em Vila Velha, mas bem levinho, assim. Vai chover no final de semana, né? Com certeza. No feriado, né? E aí, gente, vocês estão mais tranquilos essa semana? Passou as provas de C1, menos da pressão? Como é que tá? Ou vocês têm prova ainda de C1 para fazer? Já começou C2, já acabamos. C1, pessoal falando aqui, ó. C1 já acabou, mas C2 está quase batendo na porta. É verdade, C2 está quase aí já, né? Já tem algumas atividades, aí a Cintia está comentando que está com matéria em vários períodos. C2 vai ser rapidinho, né? Porque a gente, semana passada, fez C1, né? E todo dia, né? Sabe tudo. Parabéns. Quem? Vera ou minha avó? o microfone que abriu aí. Então, e a gente, semana que vem, não tem aula, não é verdade? Acho que essa altura vocês já estão sabendo disso, né? Que semana que vem a gente tem um feriado, né? A semana que vem tem um feriado segunda, quinta e sexta, né? E sábado também, para quem faz atividade no sábado, na FAES, né? Então, a gente vai ter aula hoje, normal, e depois a gente vai ter aula 15 dias depois, né? Semana que vem é feriado. E aí, logo, logo, a gente já vai estar entrando em C2, né? Que é, acho que
Daqui a 15 dias a gente já está assim, praticamente finalizando outubro, né? E já está virando novembro. Assim, e aí o negócio já está no corre, né? Uma coisa que eu queria ouvir de vocês, gente, antes de começar a aula de hoje, né? É um pouco sobre o questionário da minha prova, né? Da minha C1. Como é que foi? O que vocês acharam, né? Acharam difícil? Acharam fácil? Enfim, né? É importante fazer essa troca até para a gente ir acertando mais, né? Se for o caso, assim. Como é que foi para vocês o questionário? Ah, tava bem dentro, professor, do que a gente estudou, não tinha pegadinha, tava bem objetivo, foi bem elaborado. Tava até conversando com as meninas sobre. Uhum. Legal. Alguém tem alguma visão diferente da Carol? Achou tranquilo. Alice, Rayane também achei tranquilo, tudo conforme tinha estudado. Assim, te achei longo a questão das perguntas, mas estava dentro do que foi falado. Também achei que estava dentro do que foi passado, Giovana. De fato, assim, Cíntia, né, era um questionário um pouco mais longo, né? A minha ideia mesmo, originalmente, né, foi fazer um questionário talvez um pouco mais extenso mesmo, né? É, Mas eu tentei fazer um questionário que levassem vocês a revisitar a matéria, né? É por isso que coloquei duas tentativas, assim, né? Entendendo que seria assim, bom, a gente faz uma vez, erra algumas, aí faz de novo, né? Ficou muita leitura, né? Eu entendo isso, assim. E aí eu tentei minimamente fazer aderente, né, ao que a gente estudou e tal, né? Então, é o que eu também tenho ouvido, né? Eu tenho perguntado em outras turmas também, mas o pessoal tem falado um pouco dessa coisa longa, assim, né? Mas, enfim, não era muito um questionário que não era para ser longo, era um questionário mesmo que exigia leitura, exigia revisitar as aulas, os textos, né? Tudo isso, assim, uma tentativa de consistir mais a aprendizagem, né? Estava lá, Carol, tinha duas tentativas, né? Não sei se estava configurado como duas tentativas. Não sei se para alguém viu isso lá, alguém fez duas tentativas? Não apareceu? Então. Olha lá, o Gabriel apareceu. Se apareceu para um, né? O questionário é um questionário configurado para todo mundo, né? Possivelmente estava lá para tudo. Para Tainá também, Rayane também, né? Estou até conferindo aqui, porque agora eu fiquei com medo, né? De fato está aqui, ó, configurado duas tentativas. Bom, enfim, né? E a ideia de duas tentativas era mesmo, né? Para, enfim, fiz uma vez, vou fazer de novo, vou olhar o conteúdo de novo, né? Engraçado isso que a Carol falou, né? Porque teve gente que já achou que teve pegadinha, né? Achou que tinha muito detalhe, né? E tal. Isso é muito particular também, né? Eu acho. Enfim. Mas a ideia, gente, é trocar uma ideia sobre o questionário para isso, né? Para a gente talvez acertar mais da próxima vez, né? A gente ainda vai fazer alguns questionários ainda esse semestre, né? Está previsto mais dois, né? Então é importante o feedback de vocês aí, até para eu
e arredondando se necessário, né? Eu acredito até que os próximos questionários vão ser um pouquinho menores, né? Até porque eles vão valer menos pontos e talvez eu não vá fazer tantas questões, né? Então, aqui nessa turma especificamente, acho que parece que esse foi o maior crítica, né? Muito longo e tal. Provável que isso diminua aí, né? Nas próximas aulas, nos próximos questionários. Bom, vamos voltar para a nossa discussão, né? Nós estamos ainda no texto 2, né? Uma coisa que eu queria comentar com vocês, gente, é que esse texto 2, ele de fato é um texto um pouco mais extenso mesmo, né? Ele é um texto, tem muita coisa, muito detalhe, né? E, enfim, ele é um textinho, a gente deve gastar algum tempo nele mesmo, assim, porque ele comporta muitas discussões, né? E muita coisa a ser falada e tal. Então, não sei, né? De repente alguém já até leu o texto e tal, mas de repente pode compartilhar mais as impressões do texto, né? Aqui comigo, porque ele de fato é um pouquinho mais extenso mesmo, né? Na aula passada a gente chegou a iniciar, então, né, a discussão sobre o dinheiro, né, o quanto que a psicanálise aí, ela de fato não vai tratar o dinheiro como uma formalidade nesse sentido, né? Para a gente o dinheiro está aglutinado de uma série de representações, de uma série de questões, né? O Freud vai, em algum momento, até fazer uma aproximação, né? Muitas pessoas estranham na ideia da maneira como a gente lida com o dinheiro, é uma versão da maneira como a gente lida com a nossa sexualidade, de alguma forma, né? Existe toda uma relação entre libido e dinheiro, assim, né? No sentido do investimento, no sentido, né, de não investir, no sentido de investir, no sentido de guardar, no sentido de dar, né? Uma coisa que eu falei aqui na aula passada é o quanto que o dinheiro ele pode estar muito associado a uma ideia de gozo, né? Porque o dinheiro é esse objeto que ele tem uma propriedade de se metaforizar em qualquer coisa, né? O dinheiro ele pode se tornar qualquer coisa, né? Mas uma vez que você perde e gasta o dinheiro, essa coisa que você escolhe, né, gastar dinheiro, só vai ser uma única coisa, né? Então, usualmente quem tem dinheiro nesse sentido, né, tende a gozar um pouco na ideia de todas as possibilidades. É um pouco essa história, né? Já encontrei situações clínicas assim, de pacientes que preferiam a garantia do dinheiro, no sentido de ter possibilidades, do que provavelmente gastar o dinheiro, fazer uma escolha, né? Enfim, e com isso perder todas as possibilidades. Só tem uma coisa que se gasta, né? E era curioso, porque era um paciente nesse sentido também que tinha muita dificuldade com a questão da escolha na vida, de modo geral, né? De escolher um trabalho, de escolher uma relação, né? Sempre esse ponto aparece, né? Muito comum essa associação entre dinheiro e perda, né? Ele sabia que ao comprar algo ele estaria perdendo outras possibilidades. E era mais ou menos isso que ele dizia também em relação às relações amorosas, né? Não, se eu me envolvo com alguém, eu não vou poder ter outras experiências, eu não vou poder conhecer outras pessoas, né? Então, pelo menos no caso desse paciente específico, era curioso essa relação muito direta, né, entre dinheiro e sexualidade, e o quanto que ele queria ter as possibilidades abertas a um custo de não ter nenhuma vivência de nada, assim, né? Ou pelo menos nenhuma vivência mais profunda em qualquer coisa. Ficava sempre numa espécie de proteção, né, em relação a isso. E aí, de novo, né, essa é uma discussão também que em algum momento eu já coloquei aqui para a gente, né? A ideia da psicanálise mesmo não é fazer com que a gente moralize, né, a vida de uma pessoa. A ideia da psicanálise é mais colocar o sujeito para pensar acerca das escolhas que ele está fazendo. Ele, inclusive, podia continuar escolhendo manter todas as possibilidades abertas
desde que ele compreendesse que isso também tem um custo para ele, um custo do qual ele se queixava, um custo do qual ele, né, de alguma maneira, eventualmente aparecia na análise essa queixa, né, de sentir que a vida estava passando e ele não estava vivendo nada, né? Então, claro, né, no caso dele, era essa discussão que a gente faz, né, uma dificuldade muito grande dele desapegar desse sintoma, né? Mas, enfim, a situação era um pouco essa, né? Eu vou tentar, né, gente, minimamente assim, falar de uma série de questões que envolvem o dinheiro, né, e para, de alguma maneira, justificar um pouco o quanto que a psicanálise, ela de fato não toma o dinheiro assim como uma coisa qualquer dentro de um processo analítico, né? O dinheiro é um pouco essa coisa que ele, de alguma maneira, ele vai ser colocado, né, como algo assim, que tem muitas representações, que tem muitas aglutinações, né? Tem muitos valores associados, além do valor monetário, né? E uma coisa que a gente percebe bastante dentro da análise, isso tem a ver com a questão da transferência, né? É muito comum do analisante ele colocar o analista em algum lugar, né? O analista está sempre em algum lugar que é colocado pelo analisante, ou no lugar paterno, ou no lugar materno, ou no lugar rival, ou no lugar erótico, né? Ou no lugar filial, né? Principalmente quando a gente está atendendo pessoas que são mais velhas do que a gente, usualmente tem alguma coisa do analisante colocar a gente num lugar meio de filho, assim, né? Então, essa transferência e esse lugar que usualmente o analisante coloca, o analista, ele é um lugar que pode ficar muito fusionado, ele é um lugar em que às vezes a gente percebe, né, alguma dificuldade de separação, né, simbólica mesmo de lugares, né? Quando o analista entra um pouco nessa série de estar em algum lugar para o analisante, né, de alguma maneira o dinheiro ele pode funcionar como um separador. É como se o dinheiro, de alguma forma, lembrasse, de uma certa forma, bom, eu não sou seu pai, né? Eu não estou aqui numa posição erótica, eu não estou aqui numa posição de filho, né? O dinheiro ele pode marcar, nesse sentido, uma espécie de separação, né? Ele pode marcar, nesse sentido, ele pode cumprir essa função de não deixar com que a transferência se fusione demais, né? É um pouco essa história.